legal a gente entender o contexto, porque Judas Iscariotes ele ficou marcado como traidor, né? Tanto que o nome dele sofre uma semântica, que se você perguntar para uma pessoa o que quer dizer Judas, é traidor. Mas Traidor. Judas é Judá, é louvor, né? Ah, é? É que sofreu uma semântica pelo que ele fez, né? Sim, Então, hoje em sim. dia, se você chamar uma pessoa de Judas, tanto que você vai em Você tá Israel, chato. muita gente chama Judas, né? Que é Judá, né? Ah. Judas é grego, Judá que é em hebraico. É louvor, exaltação, entendeu? Dos 12 discípulos que Jesus tinha, aí você pega a região ali de Israel, você vai ter ali a região da Judéia, mais ali para o norte, e você vai ter a Galileia, mais ali para o sul, né? E aí você tem a região pobre e a região rica de Israel. Sim. Essa Sempre, que... todo lugar tem, né? Sim, sim. No caso, a Galileia, ela que é para o norte, e a Judéia que é para o sul, né? Os sulistas ali é que são a região mais rica, mais culta, e os nortistas ali é que são os mais pobres, os mais indoutos. Dos 12 discípulos de Jesus, 11 eram da Galileia, da região norte. Ah. Então Jesus já andava com pessoas mais simples entre os seus discípulos. Só tinha um discípulo que era da Judéia, que é no sul, perto de Jerusalém, que era de família boa, tinha nome bom, era instruído, tinha boas condições financeiras. Te dou uma chance para adivinhar quem era. Uma chance? Da Judéia. Ó a dica. Pedro, Paulo. Judas. Judas, ele, o próprio? O Judas da próprio? Judéia. O próprio? O único discípulo de Jesus que tinha perfil psicológico, educação, de repente Jesus recrutou ele pelo potencial, lembra do critério? Sim, Ou você sim. financiava o estudo, era potencial, grande potencial. Ele era o tesoureiro. Os evangelhos vão dizer que ele cuidava do dinheiro que Jesus ele arrecadava no seu ministério para poder comprar as coisas para comer, para fazer travessias de barco, passar na alfândega. Justamente esse. O único perfil que você descartaria, quando você pegasse o currículo dos 12, quem que será que vai ser o traidor? O primeiro que você descartaria era Judas. Sim, pela Judéia, grau de instrução grau e de tudo mais. Criação, família, nome. A família Iscariotes, né, os homens de Cariote, era uma família representativa. E aí você vê, por exemplo, o que tinha mais perfil para ser o traidor, pelo temperamento, pela instrução, por ser de idade avançada e ninguém ter interessado em instruir ele, era Pedro. E Pedro é aquele que mais, juntamente com Paulo, né, dos que andaram com Jesus, Pedro é o que mais levou o evangelho adiante. Por isso a Igreja Católica, entre outras razões, também considera ele o primeiro Papa, né, mas aí isso é uma outra discussão. O fato é que daqueles que andaram com Jesus, Pedro é o que tem ali a maior importância entre eles, né? Então veja que Judas, aí a gente começa a fazer uma... Tem relatos do que aconteceu com cada um deles? Existe isso documentado? Tem documentos extra-bíblicos, mas são documentos com credibilidade histórica, sim, tá? Todos eles, com exceção de João, são martirizados. Vem aí uma nova. Os apóstolos. É interessante a gente saber. O que vocês acham? Eu acho super legal, porque só Judas que a gente que é o mais falado, sim, que né, tem e aí Paulo os relatos. Que nem andou com Jesus, né? Então, o relato que ele se enforcou e tal, que teve esse problema todo, sim, né? Sim, exatamente. Mas e os outros? Os outros foi para onde que eles foram? O que eles fizeram? É interessante, hein? Primeiro tiveram que fugir, né, para poder sobreviver com aquela perseguição pós-morte de Jesus, né? Vamos preparar mais isso. Vai ser legal. Vamos fazer uma reunião com a produção aí. Vamos conversar com a turma aí. Eu sei que é o homem da pesquisa e interessante. E aí você vê que dos 12, aquele que tinha características para ser o que continuaria ali a obra de Jesus era Judas. Judas era o tesoureiro. Ele andava com a bolsa com os dinheiros para comprar as coisas, né, comprar alimento, pagar as travessias de barco, pagar os tributos quando fosse ao templo. E aí tem um ramo da psicologia que é interessante, que é a psicobiografia. Tá? Não é psicografia, que isso é Chico Xavier, é outra pegada. A psicobiografia é você traçar um perfil psicológico da pessoa baseado no que alguns documentos contam sobre ela, sobre as atitudes, comportamentos, de onde veio, região, onde nasceu, sobrenome, essa coisa toda. E aí quando você pega
e faz uma psicobiografia da pessoa de Judas, ele, certamente, dos 12, é o que mais tinha a perder, por ter família proeminente, por ter sobrenome. Provavelmente, o The Chosen vai trazer até um pouco isso, constrói um pouco o perfil psicológico dele. A família dele provavelmente tinha encaminhado uma profissão para ele. E ele agora está num contexto de seguir a Jesus, um líder que as autoridades procuravam matá-lo. O próprio Jesus, em várias vezes, dizia, olha, não tenho onde dormir, não tenho onde encostar minha cabeça, não tenho casa, a minha obra é assim, eu estou andando o tempo todo, cada hora eu estou num lugar, não tenho morada fixa, não tenho herança, não tenho salário, não tenho pagamento. Esse era o ministério de Jesus. Só que ele vivia dizendo, olha, vou estabelecer na terra um reino que o meu pai me deu, então eu vou reinar e tal. O que a gente pode imaginar com base nos acontecimentos daqui em diante? Provavelmente, nesses 3 anos e meio, Judas está pensando, beleza, não tem salário, não tem onde morar, tá, até aí tudo bem, porque ele diz que vai ter um reino. E aí vai chegar o interessante, em Mateus no capítulo 21, você vai ter, por exemplo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sim, você está com em cima Jesus do ali, burrinho. em cima de um jumentinho ali e tal. Isso, inclusive, é uma profecia do livro de Zacarias, né? Dentre aquelas mais de 400 que ele cumpre, essa é uma delas também. Ah, sim. Ele entra em Jerusalém sobre um jumentinho aclamado como um rei, o pessoal com salvas ali gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que Hosana, Roshaná, quer dizer, ó Senhor, salva-nos, né? E no contexto do deserto ali, desde os primeiros reis de Israel, quando você ia fazer uma viagem montado sobre um jumentinho, é uma viagem de paz. Então os reis eles viajavam sobre jumentos. Quando os reis eles viajavam a cavalo, era viagem de guerra, você estava indo em campanha de guerra. Tá? E esses símbolos eles se repetem aqui no Novo Testamento. Então você imagina Judas ali na expectativa de receber alguma coisa da parte de Jesus, fala, beleza, não tem salário, não tem casa, isso aí eu até aceito. Mas eu acho que ele vai entrar em Jerusalém e vai reinar. E aí nós somos 12 príncipes com ele. E Jesus vivia dizendo, olha, no meu reino que o meu pai vai me dar, um reino que durará para sempre. A Nova Jerusalém terá 12 colunas com os nomes dos apóstolos. Vocês assentarão comigo em 12 tronos. Então, imagina-se que Judas estava pensando isso aqui. Falou, beleza, vai chegar o tempo que eu vou ser príncipe e vou reinar junto com o cara. E aí eu entendo que o momento derradeiro é quando Jesus entra em Jerusalém sobre um jumentinho, é aclamado como rei, mas após essa entrada, imediatamente ele já volta à sua condição de humildade. Aí eu imagino ele se frustrando aqui, pensando, eu achei que agora a gente ia entrar em Jerusalém, ia lá para o templo, ia sentar na cadeira e ia dominar tudo. Ué, tipo assim, vamos chegar dominando. Exato. E vamos, né? Então, a psicobiografia vai trazer essa ideia de que esse talvez tenha sido o gatilho definitivo que Judas virou a chavinha e falou assim, não, quer saber, acho que esse cara está me enganando, eu não vou ter nada. Larguei minha família, minha condição tranquila de vida, o lugar onde eu morava, a minha instrução, estou andando com esse monte de cara semi-analfabeto, pescador, brigão, que eram os outros apóstolos, né? Quer saber, eu estou desperdiçando a minha vida. E aí, Judas, sabendo que as autoridades buscavam um jeito de prender a Jesus, trama com eles o lugar e o momento que Jesus estaria o Judas reservado. Ficou meio assim, falei, pô, velho, tô ajudando o cara até agora aqui, meu, controlando tudo, pá, achando que eu ia ter um carguinho lá no palácio, tal coisa e tal. Deve ter ficado pé da vida, certamente, entendeu? O cara falou, quer saber de uma coisa? Eu vou botar para derreter esse negócio. E aí ele vai e negocia com as autoridades judaicas e fala, se vocês querem pegar ele sozinho sem o povo tá vendo, tem um dia e um horário certo. Jesus não abria mão de estar em Jerusalém na ocasião da Páscoa para comer a Páscoa com seus discípulos. Tanto que Jesus combina com os caras. E quem vai prender Jesus depois são as autoridades judaicas, não são os romanos. São os soldados e os guardas do sacerdote, não da autoridade romana. Isso é que é o mais triste. E aí, Jesus, então, ele organiza, quando ele entra em Jerusalém, aclamado como rei, ele volta à sua condição humilde e ele pede para eles prepararem a última ceia que eles vão comer juntos, a Páscoa. Jesus lava os pés dos discípulos, dizendo que ele veio para servi-los. E aí ele anuncia, um de vocês há de me trair. Interessante que quem estava do lado de Jesus era João de um lado, o texto vai dizer que aquele que estava reclinado sobre o peito do Senhor, então certamente João estava do lado direito.
certamente João estava à direita de Jesus. Será que aparece a setinha? Porque você encostava com o cotovelo esquerdo, você apoiava na mesa, com o direito você servia do cálice e colocava a mão aqui, na botija que tinha o pão, né? Uhum. Lembrando que era um cálice e um recipiente de pão para todos. O anfitrião servia a todos. Esse era o costume lá da época. Exatamente. E aí Judas estava à esquerda de Jesus, porque Jesus ele vai dizer, aquele que há de me trair, aí tem 2 evangelhos que dão 2 informações. Ele vai dizer, aquele que há de me trair é o que vai meter a mão comigo junto no pote. Ou seja, o cara está com a cabeça tão lá fora no que ele vai fazer em seguida, que Jesus nem presta atenção no que ele falou. Ele nem presta atenção que quem serve as pessoas é o anfitrião. E aí na hora de comer, tipo, ele está aqui olhando outra coisa, vai lá, põe a mão no pote, pega e come. Então Jesus dá a dica, fala, quem meter a mão comigo no pote para pegar o pão vai me trair. O outro evangelho vai dizer, aquele a quem eu molhar o bocado no vinho e servir ele direto na boca. Para Jesus servir ele direto na boca, tem que estar ao alcance da mão. Tinha 13 pessoas ali ceando, Jesus e mais 12. Aí é interessante que você vê que Pedro, por exemplo, era tão difícil de lidar, que Pedro está lá no final da mesa. Porque o evangelho vai dizer que Pedro ele dá sinal para João, dizendo, ó, pergunta para o mestre aí, ó, quem que vai trair ele. Isso mostra que ele estava longe. Sim. Distante na mesa. Quem estava próximo era João à esquerda e Judas à direita. Não é tão longe também, né? Que tamanho que é essa mesa? É que você considera pela quantidade. A verdade, eles se acomodavam sobre travesseiros, né? São 13 pessoas ali ceando, né? Sim. Então, assim, em volta de Jesus ali é mais ou menos como essa foto mesmo. Então, Pedro seria o mais distante deles aqui, né? Claro que não é uma representação real, mas baseado no costume dos judeus de fazer as refeições da noite, essa foto ela tem bastante credibilidade. É claro que não é uma foto exata, não tinha foto naquele tempo e ninguém estava lá pintando. Mas é uma representação extremamente fiel à forma de você comer a Santa Ceia. E aí veja que é interessante como Jesus ele vai dando sinais. E aí, quando chega o momento que Jesus dá esses 2 recados, ainda assim Judas não se atenta, aí Jesus meio que fala, cara, quer saber, não vai ter jeito mesmo. Aí ele fala, ó, o que você tem para fazer, faz depressa. Quer dizer que Jesus já sabia, virou e falou, o negócio é o seguinte, meu irmão, você vai lá e já faz o que você tem que fazer, porque... E sabe o que é interessante? O texto bíblico vai dizer que após ter ceiado, o diabo entra no coração de Judas para Judas continuar. Ou seja, até aquele momento Judas tinha chance de não fazer. Podia ter sido qualquer um dos 12. Até aquele momento Jesus está avisando. Por que Jesus vai lá e me trai de uma vez mesmo? Você já me vendeu por 30 ciclos de prata. Jesus fala, ó, o que você tem que fazer, faz. Jesus ainda preservou a vida dele diante dos outros. Porque acredito que o pessoal ia se revoltar contra ele e o bicho ia pegar, né? Com certeza. E aí, se o bicho pegasse, não cumpriria outras partes da profecia que viriam em seguida.